Em 1998, Power Rangers no espaço chegou com um desafio bem claro: encerrar com grande estilo todo aquele universo que tinha começado lá em 1993 com Mighty Morphin. E a verdade é que essa produção enfrentou alguns percalços no meio do caminho, indo desde dificuldades de orçamento até desencontros com a Toei Company. Mesmo assim, ela conseguiu cumprir com seu objetivo muito bem. Por mais que a gente saiba que depois daquele final, os planos acabam mudando de rota e a franquia continuou firme, alcançando números cada vez mais expressivos. Só que apesar disso, você acreditaria se eu dissesse que tudo nessa temporada seria diferente? Então se prepara, porque nesse vídeo você vai conhecer a verdadeira história de Power Rangers no espaço e entender como que tudo seria diferente. Oi, eu sou Raoni Soares. Vendo Power Rangers hoje em dia, a gente jamais imaginaria que ela passou por esses momentos de baixa. E acho interessante entendermos alguns aspectos que, querendo ou não, são bem importantes pro desenrolar dessa história. Porque mesmo que essa produção tentasse melhorar o nível de qualidade a cada nova temporada, conforme cada uma delas estava sendo lançada, o público infantil se mostrava menos interessado no que eles tinham para mostrar. Eu particularmente acho que isso se devia muito mais à repetição do que qualquer outra coisa. Porque a gente sabe que as crianças acabam perdendo o interesse muito fácil quando se trata de coisas muito repetitivas. E Power Rangers carregava um molde que tinha dado muito certo no começo e que, honestamente, depois de 5 temporadas já estava bem desgastado. Isso refletiu no fracasso que Turbo Power Rangers 2 enfrentou no cinema, que arrecadou lamentáveis 9,6 milhões de dólares, sendo que a produção do filme tinha sido de 8 milhões. Ou seja, o filme mal se pagou. Bem diferente do primeiro filme da equipe, que tinha sido lançado em 1995, que custou 15 milhões e arrecadou um total de 66 milhões. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no meu canal relembrando toda a história desse filme que eu tanto amo, com algumas curiosidades e tudo mais. Eu vou deixar o link dele no card e na descrição do vídeo para você poder assistir depois. Sem falar que a temporada de Turbo também não teve números animadores de audiência, porque a franquia estava perdendo cada vez mais público, o que fez com que ela entrasse no corredor da morte, com a confirmação de que a próxima temporada seria a última da franquia. Depois dos últimos prejuízos e do iminente cancelamento, o orçamento que essa temporada ganhou foi muito menor que os anteriores, o que refletiu diretamente na qualidade que foi entregue em algumas situações dessa temporada. Por isso, Jonathan Zachor, que comandava a produção na época, viu que se encontrava diante de um grande problema, porque como ele conseguiria adaptar o material que tinha disponível para o contexto de Power Rangers, ainda mais que eles queriam dar um tom épico e um desfecho grandioso para a produção. Não sei. Só que o problema não acaba aqui, porque existiu também uma séria falta de comunicação entre a Toei e a Saban. Porque caso você não saiba, a Toei colaborava com a Saban muito mais do que apenas cedendo as imagens da temporada que seria adaptada. Eles colaboravam também dando suporte aos roteiristas, os técnicos de efeitos, além de cederem também os figurinos que seriam utilizados. Mas o fato é que muito antes da produção de uma temporada de Super Sentai sequer começar a ser produzida, a Saban já recebia todas as informações do que seria realizado, como por exemplo qual seria a temática da temporada, além de outras informações muito importantes. Isso para fazer com que eles ficassem um passo à frente e conseguir entender o que esperava por eles a seguir, porque geralmente eles sempre adaptavam a produção do ano anterior para a temporada seguinte de Power Rangers, o que deixava a Toei sempre um passo à frente e a Saban com tempo de folga para já ir trabalhando e desenvolvendo a história da próxima temporada. Power Rangers no espaço, no caso, foi baseada na 21ª temporada de Sentai, a Denji Sentai Mega Ranger. E a proposta dessa temporada era realmente levar os heróis em uma jornada espacial, e desse modo, com essa informação, a Saban se preparou justamente para isso, criando toda uma história que seria focado em um enredo todo espacial. E o interessante de observarmos também é que nessa época, como eles reciclavam os atores para o ano seguinte, no final da temporada que ainda estava em desenvolvimento, eles tinham obrigatoriamente que trazer um gancho para dar início na temporada seguinte. Exatamente como a gente viu acontecer em Turbo, quando os Rangers tiveram que fugir da Terra quando o centro de comando foi completamente destruído pelos vilões. E eu acho que foi justamente por isso que a partir
partir da 7ª temporada eles acabaram aderindo ao fato de trazerem histórias com começo, meio e fim. Isso para evitar que algo assim acontecesse de novo, porque desse modo eles não teriam problema nenhum com o que já tinha sido contado na temporada anterior. Porque a verdade é que quando chegou na execução de Mega Rangers, eles perceberam que os heróis lá raramente saíam da Terra, o que acabou de certa forma fugindo totalmente da proposta e do que tinha sido passado para eles na conversação. Oxente! O que olhando hoje em dia faz com que a gente compreenda por que as cenas dos Rangers no espaço quase sempre eram feitas com eles destransformados, enquanto as suas batalhas quase sempre eram travadas aqui na Terra. Só que a essa altura a equipe de produção de Power Rangers já estava trabalhando com a ideia de que a temporada levaria os Rangers pelo espaço sideral para salvar os Zordon do Espectro Negro. E uma curiosidade aqui é que esse vilão tinha sido pensado para ter o visual do principal vilão que deu origem a Turbo. E esse vilão em K-Rangers era chamado de Exals. Só que, como eu já falei antes, com o orçamento mais apertado da temporada, isso fez com que eles tivessem que reutilizar fantasias, o que fez com que esse vilão tivesse exatamente a mesma aparência que o Malagor, que era noivo da Diva Tox no filme de Turbo. Outra coisa que os roteiristas apresentariam nessa história é uma seriedade que até aquele ponto de Power Rangers não tinha sido trabalhada ainda em nenhuma temporada. Começando que Turbo não terminaria daquele jeito e o centro de comando dos Rangers não seria destruído. E a cada novo episódio, uma pista do paradeiro de Zordon seria encontrado pelos Rangers para que no final eles descobrissem onde ele estava. E a história se encerraria, obviamente, com uma batalha épica entre eles e os vilões. O que eu acho interessante é que nessa versão o Adam voltaria para ser o 6º membro da equipe e provavelmente ele assumiria o manto do Ranger Prata. Outro personagem que também voltaria nessa temporada seria o Ranger Fantasma, que apareceu lá em Turbo, mas que recebeu pouquíssimo desenvolvimento na história. Só que nessa versão de espaço ele teria uma participação bem mais ativa e até mesmo primordial para o desenrolar da trama. Os Rangers continuariam a ser comandados pela Dimitria, inclusive seria ela que daria a eles os novos poderes. E se prepara porque aqui vai uma bomba, porque o Andrews e a Astronema não existiriam nessa versão da história. Muita gente aqui no bairro que tá chateado, enfim, essa senhora acabou de passar mal, Ziel. Você consegue imaginar Power Rangers no espaço sem essa vilã tão icônica? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, porque eu acho muito difícil de imaginar como que seria essa história sem a presença dela. Foda-se! Mas aí abre brecha pra você se perguntar, se a Astronema não seria a vilã da história, quem seria? Acertou quem pensou na Diva Tox. Muita gente odeia essa vilã, mas eu geralmente do contra. Gosto bastante dela, mesmo ela sendo muito mais cômica se a gente comparar com a Astronema no seu dia mais piadista. Só que o fato é que a Diva Tox continuaria sendo a vilã principal nessa temporada, e não apenas isso, como ela também atuaria ao lado do Ecliptor, que depois das modificações acabou continuando no projeto. Foi. E sim, os Rangers teriam bastante momentos aqui na Terra. Mas diferente do que aconteceu na temporada final, eles voltariam muito mais pela necessidade de terem que abastecer a Astromega Nave no centro de comando do que para socializar. O que meio que explicaria as frequentes batalhas na Terra. Algo que eu achei bem curioso e que não vi nenhum sentido é que enquanto os Rangers estariam no espaço procurando os Zordon, o Book e o Skull seriam nomeados os Guardiões de Alameda dos Anjos. Com isso, eles ajudariam meio que a manter a tranquilidade na cidade. Só que as cenas que os produtores receberam de Mega Ranger fez com que o Jude Lin, que era o coprodutor do programa na época, decidisse reciclar as ideias que já tinham tido até aquele ponto. Isso para criarem uma história com menos viagens espaciais e mais aventuras aqui na Terra, porque ele não queria desperdiçar mais dinheiro, já que tinha gastado bastante com cenários espaciais. Além do fato de que eles decidiram destruir o centro de comando justamente com a finalidade de reduzir os gastos com locações, uma vez que com o centro de comandos isso significava que eles teriam um cenário a mais para ser mantido. E no seu lugar foi mantido a lanchonete que acompanhava os encontros dos Rangers lá desde Mighty Morphin. E partindo desse ponto, a base dos Rangers passou então a ser a Astromega Nave. E com isso dá pra gente perceber que das ideias iniciais quase nenhuma foi reutilizada pra série, porque eles decidiram aderir um novo integrante no grupo e deixaram de lado a ideia de reciclar
mesclar também a Diva Tox, surgindo assim a icônica Astronema e o Ranger Vermelho Andrews. Esse Ranger fez muito sucesso com o público feminino na época. Além disso, a própria Astronema também ganhou muita popularidade, tanto que a Carone até voltou na temporada seguinte para ser uma Ranger. A ideia de trazerem de volta o Ranger Fantasma e o Adam foram deixadas de lado, e no lugar desse veterano apareceu o Zane, interpretado pelo ator Justin Nimmo, que curiosamente trabalhava como dublê do Brad Pitt antes disso. Conhecendo um pouco da índole que o Brad Pitt tem hoje em dia, fica a critério se isso foi sorte ou azar do Justin. Como uma tentativa de alavancar ainda mais a audiência de ambas as séries, a temporada acabou ganhando um crossover com a série Tartarugas Ninja, que também estava indo muito mal das pernas nessa época. Mas se teve algo que foi adicionado nessa temporada e que foi um tremendo acerto, foram os Psycho Rangers, que além de um visual completamente marcante, também traziam mais peso e densidade à história. O que é interessante é que no final, Power Rangers no Espaço terminou ainda com uma baixa audiência. Só que as avaliações positivas que a temporada acabou recebendo serviu para mostrar que talvez o que a franquia precisava era de uma revitalização e deixar de lado um pouco aquele padrão que vinha sendo utilizado por eles há tantos anos. Isso fez com que, por mais que essa temporada tivesse sido produzida para ser a última da franquia, isso fez com que a equipe de produção decidisse continuar e produzir mais uma nova temporada. O que a gente bem sabe foi um grande acerto, porque Galáxia Perdida confirmou que era exatamente isso que a franquia estava precisando. Tanto que ela acabou se tornando a temporada com maior audiência até aquele ponto da história. E eu também já fiz um vídeo aqui no meu canal relembrando dessa temporada icônica. Foi assim que Power Rangers no Espaço passou de promessa de um desfecho definitivo para uma importante fase de transição. E com isso a gente viu que por mais que a franquia tivesse com baixa audiência na época, ela ainda tinha potencial para ir muito além dos Zordon. Só que eu digo sem nenhum peso na consciência que por mais que eu ame muitas outras temporadas que vieram depois dela, se a franquia tivesse terminado naquele ponto, elas teriam terminado exatamente como os produtores queriam, fechando tudo com um grande estilo, sem deixar nada a desejar. Só que eu também não posso deixar de falar que ainda bem que eles persistiram. Já deixa o seu like se você curtiu esse vídeo e não se esquece de se inscrever no canal se curte Power Rangers. Lembrando que eu também falo sobre muitas outras produções e eu vou adorar ter você por aqui. E nós nos vemos na próxima. Tchau!